Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST, canal que eu desenvolvi para você, profissional de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, para aplicar de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente que você está atuando. Meu nome é Gustavo Vanck, sou auditor interno do Sistema de Gestão Integrado, técnico em segurança do trabalho e coordenador também do Sistema de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. No dia de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tratar de uma situação, de um item que é muito importante para a organização. Você pode pensar que é burocrático, mas é necessário para registrar as evidências das atividades que são realizadas dentro da organização. Isso mesmo, vamos falar de como armazenar e como organizar e como controlar essas evidências, esses formulários e esses registros dentro da sua organização. Bom, antes de a gente começar, antes de eu falar para vocês como fazer o controle desses documentos, vamos separar um pouquinho. Vou dar um pouquinho de conceito para você. Dentro do gerenciamento da área da segurança do trabalho ou de um gerenciamento de modo geral, você tem meio que uma hierarquia, uma separação de tipos de documentos dentro da organização. Primeiro deles você vem com a política, que é a principal, depois procedimentos e instruções, manual, né, de qualidade, manual da segurança do trabalho, ou alguns manuais que estão abaixo da política. Depois você vai ter os formulários e, por fim, os documentos, por fim, os formulários. Dentro dos documentos você vai ter procedimentos, instrução de trabalho, entre outros aí que vão ajudar e auxiliar na execução das atividades. Inclusive, falando nisso, eu tenho um vídeo, vou deixar o card aqui para vocês, que fala justamente de como elaborar um procedimento, de como elaborar uma instrução de trabalho. Então, se você não assistiu, vai lá, clica no card, aproveita e assiste e complementa com esse vídeo que você está assistindo agora. E depois nós temos os formulários, que são os documentos, os modelos, sem que eles estejam preenchidos. Então, isso é considerado como formulário. E depois que eles foram preenchidos, nós chamamos de registros. E esses registros vão servir para evidenciar a realização de alguma atividade ou comprovação de alguma análise, ou mesmo até um laudo de alguma máquina, de alguma adequação de alguma máquina NR12, por exemplo. Exemplo de registro de atividades. Por exemplo, você tem uma análise preliminar de risco, você tem a ordem de serviço que é solicitada na NR1, você tem as permissões de trabalho da NR33 e da NR35, você tem os laudos de inspeções, que aí está espalhado praticamente por todas as NRs. Então, são alguns exemplos de registros que vão se tornar evidências da execução de alguma atividade. Então, é muito importante você controlar isso. Por que você tem que controlar? Porque quando você precisar recuperar esse documento, por qualquer motivo, e aí eu vou te dar dois motivos simples, né? Fiscalização. Então você tem um fiscal do Ministério do Trabalho, né, da Secretaria, né, do Trabalho, ele vai fiscalizar a empresa e você precisa evidenciar que aquele trabalho em altura, aquele espaço confinado ou aquela inspeção de algum determinado ambiente tenha sido executado, você tem que ter esse registro, essa evidência. Então, se você não tiver esse controle, você vai demorar muito tempo, e aí nesse demorar muito tempo pode ser que o fiscal que está lá não vai esperar todo o tempo do mundo e vai te autuar porque você não apresentou o documento necessário, a evidência necessária para a comprovação daquela atividade. Um outro exemplo também pode ser o controle de distribuição de EPI, né? Que é obrigatória a assinatura do funcionário. Se você não tiver isso controlado e o fiscal vir cobrar, ou até como se você, a empresa, estiver passando por uma ação trabalhista e você tem que ter aquela evidência e você não conseguir levantar aquela evidência por qualquer motivo, a empresa pode perder um processo no Ministério, na Justiça do Trabalho, porque você não conseguiu localizar este documento. Então veja a importância de controlá-los de maneira adequada. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, você tem um sistema de gestão implantado e você está passando por uma auditoria, né?
Então você pode tomar uma não conformidade por você não ter o controle do registro e segundo, se você tiver o controle, se o controle não estiver funcionando de maneira adequada. Então é muito importante a gente ter esse controle de registros dentro da organização. Gustavo, não tenho, minha empresa não é certificada. Ótimo. Então organize a área da segurança do trabalho. Dê um passo à frente. Mostre que você tem esse conhecimento e que você consegue organizar essa área de documentos dentro da empresa que você trabalha. É muito importante, né? Volto a falar, é muito importante isso dentro da organização. Então, se você não tem, a sua empresa não é certificada, não tem um sistema de gestão funcionando ou um sistema de gestão implantado, coloque isso. Você vai ver que vai ser resultado, inclusive você pode ser, de repente, reconhecido por conta desta sua atitude de organizar esses documentos. Ah, mas o documento não fica comigo, fica lá com o RH, que normalmente, né, a segurança do trabalho está vinculada ao RH em algumas organizações, então fica lá com eles e eles têm o controle disso. Que bom, que ótimo que eles têm o controle, mas acompanhe e verifique se isso está acontecendo de maneira adequada e se eles de repente não têm esse procedimento, você vai lá e sugere uma melhoria contínua implantando esse tipo de controle. Então veja quantas vantagens você tem ao implantar um controle de documentos ou um controle de registros, seja o nome que for. Ou seja, controlar aquilo que você tem dentro da sua organização. Então, para começar, eu vou utilizar como base a ISO 9001, que ela tem montado, ela tem um item falando só de informação documentada. Lembrando que hoje em dia a gente tem todas as informações documentadas não só em papel, a gente também tem em meio digital e pode ser controlada da mesma forma, né? Então você pode utilizar o mesmo padrão tanto para o arquivo em papel quanto para o arquivo digital. Não tem nenhuma diferença e é simples de você aplicar. Então, o que a ISO 9000 pede para a gente dentro desse controle de informação documentada? Eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho o texto da norma. Então, a norma diz lá para a gente, e eu vou até falar o item para você, se você quiser pesquisar depois e dar uma olhada e relembrar, além do vídeo, né? E você tiver a norma ISO 9000 na mão, fica fácil para você comprovar depois. Então, lá no item 7.5, ela vai falar que o sistema de gestão da qualidade da organização deve incluir informação documentada requerida pela norma e informação documentada determinada pela organização, como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Lembrando, a gente está falando, eu estou lendo um trecho da norma e você pode aplicar isso na sua empresa sem ter a norma. Isso aqui é um trecho dela que dá para aplicar sem você precisar ser certificado, ter um sistema de gestão funcionando, tá? Depois ele vai falar de como criar, que eu já falei para vocês, que tem um vídeo falando de como criar um documento, um formulário, um procedimento. Deixei o card aí para vocês. Depois ele fala do controle. Então, a informação documentada requerida pelo sistema de gestão e por essa norma deve ser controlada para assegurar que esteja disponível e adequada para o uso, onde e quando for necessário. Então, é importante você ter esse documento e ela esteja disponível e adequada para uso. Quando a gente fala disponível e adequada para uso, é que você tenha isso perto de onde está sendo realizada a atividade, onde ela vai ser realmente necessária e tem que estar escrito de maneira legível, tem que estar claro, todo mundo tem que entender, não pode estar amassada, não pode estar cheia de óleo, de gordura, de graxa, enfim, né? A pessoa tem que pegar aquela informação documentada, se for um procedimento, se for uma tabela, e entender aquilo de maneira clara e objetiva. Depois ele coloca, esteja protegida suficientemente, então aquilo que eu falei, né? Então você, vou armazenar, vou guardar como isso? Vai estar dentro do computador, vai estar dentro de um saco plástico, vai estar plastificada, não se pode utilizar, fazer uso quando a mão está impregnada de sujeira, enfim, você vai determinar como que você vai fazer o uso desta informação documentada. Informação documentada, lembrando que pode ser um formulário, pode ser um procedimento, pode ser uma instrução, uma tabela, enfim, qualquer coisa que vai ser utilizado no dia a dia da empresa.
E depois ele vai falar assim, que para o controle da informação documentada, e é o motivo do vídeo de hoje, vai falar assim, a organização deve abordar as seguintes atividades como aplicável. Distribuição, acesso, recuperação e uso. Armazenamento e preservação, incluindo preservação e legibilidade. Controle de alterações e retenção e disposição. É isso que ele vai falar para a gente, é isso que a norma ISO 9001 trata com referência à informação documentada. A mesma coisa para meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Vai mudar muito pouco, mas o caminho é o mesmo e a trajetória e o direcionamento é o mesmo. Como que eu monto isso? Como é que eu faço para elaborar esse controle? Então, primeiro, você vai colocar dentro dos seus documentos um número, um título, reforçando um pouquinho, pegando um pouquinho daquele vídeo que eu falei de procedimento. Então, quando a gente elabora um documento, quando a gente elabora um formulário, ele tem um número. Então, esse número é um número seu de controle. Então, existem dois tipos de números, né? Então, primeiro é o número do procedimento. Então, você vai pegar lá, procedimento operacional 1, procedimento operacional 2, documento 1, formulário 53. Isso é um número. Então, esse é o tipo de controle que você faz em cima do documento. Depois você vai ter a revisão dele e o título referente a este documento, a este formulário. Esse é um item. Então você vai colocar isso dentro da sua tabela. Então, começando a falar do seu controle de registros, você vai pegar uma tabela no Excel ou mesmo no papel, né? Normalmente no Excel, porque fica mais fácil para trabalhar. Então você vai colocar numa primeira coluna o número desse documento. Então, esse documento que você vai, pode ser o procedimento operacional, pode ser o formulário 53, pode ser o registro não, o formulário 53, a tabela 50, enfim. Então, número. Depois, o título, do que se trata? Procedimento operacional número 1 fala de realização das atividades em espaço confinado. Procedimento para a realização das atividades em espaço confinado. Esse é o título. Depois, a revisão ou a versão, tanto faz, versão 0, revisão 0, revisão 1, revisão 2, revisão 3. E nesse seu controle, você vai colocar a última revisão. Você não vai colocar a primeira, você vai colocar a última. Depois eu vou explicar o porquê de você colocar sempre a última revisão. Então, número na primeira coluna, título na segunda coluna, na terceira coluna, revisão, né, a data da última revisão. Depois, na quarta coluna, você vai colocar quem elaborou esse documento, esse formulário, essa tabela, esse procedimento, essa instrução. Então, quem foi que elaborou e depois quem aprovou. Então, você tem essas duas situações. Depois, a gente pode colocar pasta ou distribuição. Ou pode ser os dois, ou pode ser um, ou pode ser o outro. Tanto faz, vai depender de como que a sua empresa vai trabalhar e do que você prefere. Pasta ou distribuição é onde esse documento está disponível, é onde esse registro estará disponível. Então, se eu tenho um documento que chama perfil da função, esse documento muito provavelmente vai estar no RH. Pode estar em outros lugares? Pode. E aí vai, de novo, conforme a sua organização estabeleceu esses controles ou essa distribuição. Então, um perfil da função pode estar no RH e pode estar nas gerências. Você tem na gerência comercial, você tem na gerência produtiva, você tem na gerência administrativa, enfim. Então, você vai ter esses documentos. Nessa coluna de pasta ou distribuição, você vai dizer onde encontrar este documento, onde encontrar esse registro. Por quê? Na hora que você precisar de um perfil da função, você vai lá no teu controle e vai olhar, opa, esse daqui está no RH. E você vai lá e questiona e busca lá no RH este documento, esse registro, esse procedimento, essa instrução. Enfim, você tem ali o local para acessar. Depois, quem tem acesso a esse documento? Então, ele pode estar no RH, mas
a diretoria tem acesso, a gerência tem acesso, a supervisão tem acesso. Então você vai dizer quais são as pessoas, quais são os departamentos, quais são as funções que têm acesso a esse documento, a esse registro. Isso é muito importante também. Por quê? Você pode colocar dentro desse seu controle um documento que é da diretoria. Por exemplo, uma análise crítica pela alta direção, onde consta valores, planos para o futuro, planos estratégicos. Esse documento não é qualquer um que tem acesso. Provavelmente vai ser a diretoria e a gerência, ou os donos da empresa e a diretoria. Então é um grupo restrito, você tem que dizer quem tem esse acesso, para que as pessoas saibam que, olha, eu não posso pedir esse documento porque esse documento é de utilização exclusiva da diretoria, ou é de utilização exclusiva da gerência, ou é de utilização exclusiva da produção. Então, você vai dizer quem tem acesso a esse documento, a esse registro, a esse formulário. Depois, recuperação. Né, depois da coluna seguinte, recuperação. Como é que eu recupero isso? Lembra no começo que eu falei que o formulário, ou documento, ou procedimento, ou instrução tinha um número? Pois bem, esse número que eu estou falando de recuperação não é o mesmo que está lá no começo. Esse número de recuperação é aquele número que você coloca quando você está preenchendo. Como é que eu recupero? Por exemplo, eu tenho um pedido de vendas. Então tem o formulário do pedido de vendas e ele tem um número específico. Formulário pedido de vendas número 52. Esse é o número do documento, o número do formulário. Depois que eu preenchi esse pedido de vendas, esse pedido de vendas está com o número 45.000. Como que eu recupero? Eu recupero pelo número do pedido de vendas. Então eu não vou olhar no formulário, eu vou olhar no 45.000. Então são dois números diferentes. Outro exemplo, quando você está preenchendo uma análise preliminar de risco, como é que você recupera? A análise preliminar de risco eu recupero pela data do preenchimento. Então você vai armazenar pela data do preenchimento e a hora que você for recuperar, você vai pedir para a pessoa ou você vai recuperar pela data do preenchimento. Pode ser dessa forma também. Qual é a forma correta? A forma que a sua empresa determinar que é mais fácil para ela. E aliás, vou até um pouquinho mais além. Não é só a forma que a sua empresa determina, mas sim a forma que a área ou o departamento determina. Por exemplo, dentro da área de vendas, eu posso recuperar os pedidos de venda, eu posso armazenar os pedidos de venda por um número sequencial. E em compras, eu vou fazer o armazenamento por número de proposta de fornecedor. Então, você tem dois controles diferentes em departamentos diferentes. Então, você tem que criar essa maneira de armazenamento e essa maneira de recuperação. Conversar com cada departamento, como que fica fácil para recuperar, como é que ele armazena isso, e aí você coloca no seu controle como é que você recupera este registro, esse documento. Depois da recuperação, nós temos o armazenamento. Como que eu armazeno isso? Eu armazeno em pasta suspensa, eu armazeno em pasta Z, eu armazeno de maneira eletrônica, né, de forma digitalizada, eu preenchi o registro, vou lá, digitalizo e armazeno isso de maneira eletrônica. É muito importante você ter isso também, porque se você está armazenando de maneira eletrônica, lá na sua recuperação, você vai dizer que este arquivo eletrônico está armazenado na pasta XYZ do drive T do servidor 2. Né? Então você vai dizer onde que está o caminho deste documento arquivado de maneira digital. Então, como que ele é armazenado? Então, é importante também para você facilitar e saber onde que está esse registro, de novo, esse documento, enfim. Preservação. Como é que eu preservo isso? Ele vai para o arquivo morto, ou ele vai para uma pasta que fica dentro da área de vendas, dentro do departamento? Como é que eu faço a preservação desse documento? Ele fica, de novo, né, dentro de pasta suspensa, e aí ele está arquivado de maneira digital. Como é que eu preservo isso depois de preenchido, depois de utilizado? Retenção. Quanto tempo eu vou manter este documento? Então, existem documentos que eu vou reter por 1 ano, existem documentos que eu vou reter por 1 mês, e existem documentos que eu vou reter por 25 anos.
Cada documento, cada registro, você vai dizer quanto tempo ele vai ficar retido, ou seja, quanto tempo ele vai ficar armazenado. Isso é muito importante você colocar. Por quê? Dentro das NRs e dentro dos requisitos legais, você vai ver que existem registros que precisam ser armazenados por 25 anos. Se você não deixa isso claro e a pessoa que está ali manuseando aquele registro ou que está arquivando aquele registro chega num determinado momento, ele vai fazer uma limpeza, vai tirar os registros, vai descartar os registros, ele pode se enganar e ou destruir ou disponibilizar ou fazer rascunho, ou seja, qualquer informação que seja necessária ali, ele vai jogar fora antes do prazo. E aí você vai perder a sua evidência de novo. Né? Então, tem documentos que você vai precisar reter por 25 anos para evidência por fins de aposentadoria e aposentadoria especial, uma série de situações. E aí você não tem esse documento retido, ele já foi, você não tem como evidenciar que aquela pessoa estava ou não estava realizando aquela atividade ou que aquela atividade foi realizada. Então é muito importante você entender quanto tempo você vai reter. Primeiro, qual é o caminho para você descobrir esse tempo, né? Primeiro, existe algum requisito legal? Existe alguma lei que precisa ser atendida na retenção desse documento, desse registro ou desse formulário, né? Ah, tem. Então, vou seguir a legislação que está atrelada a ele. Então, dentro de todos eles, você vai olhar e vai fazer um comparativo com os requisitos legais, com a legislação que você tem. Segundo passo, olhei toda a legislação, já configurei, já determinei quais são os prazos, eu vou olhar para a necessidade da organização. Então, existem documentos que a organização vai dizer assim para você, o departamento, a diretoria, enfim, qualquer pessoa, vai dizer assim para você, olha, esse documento aqui, ele tem que ser armazenado, ele tem que ser retido por X tempo, por 3 anos, por 4 anos. Mas ele não tem nada atrelado à legislação, mas é um requisito da organização, é uma política da organização. Então você tem que olhar para ele e armazenar ele conforme a organização orienta. É muito importante isso. Não é da sua cabeça, não é da sua... você acha que aquele documento pode ficar por 6 meses e depois você pode descartar ele. Então, tenha isso em consciência. Olhe para os requisitos legais e olhe para os requisitos da organização. Existe um outro ponto também, né? Já que a gente está falando em sistema de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, olhe para os requisitos do cliente. De repente, o cliente exige um armazenamento específico para aquela evidência, você vai acompanhar aquela diretriz que o cliente está informando para a sua empresa. Então, você vai também obedecer aos requisitos do cliente. É muito importante você seguir isso pensando em qualidade, pensando em satisfação do cliente. Então é muito importante você olhar para esses 3 parâmetros e definir o tempo de retenção. Pode ser que nesse tempo todo você vai determinar ou alguns documentos não vão ser jogados, não vão ser descartados, não vão ser armazenados e tem uma periodicidade, não tem tempo de retenção. Ele vai ficar e ele vai ser armazenado enquanto a empresa existir. Então, você vai colocar isso como prazo indeterminado. Pode existir isso dentro da sua organização. Já trabalhei em empresas onde a ordem de produção, olhando de novo para a qualidade, a ordem de produção de fabricação daquele equipamento, ele tem que ser retido para o resto da vida. Enquanto existir a empresa, ele tem que ser armazenado. Porque se der algum problema, se tiver que substituir alguma peça, se tiver que olhar para algum cálculo específico para aquele equipamento, você tem a informação e mesmo que seja 30, 40, 50, 60 anos, você tem aquela informação lá. E aí vou dar de exemplo uma situação aqui. Eu vi muito isso, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você compra um carro e aí você utiliza o carro e você pega o número de série de uma determinada peça. Com aquele número de série daquela peça, você consegue levantar em que ano que foi fabricado, qual é o motor que está em referência, que carro que é,
que modelo que é, e tudo sobre o carro, com um simples número de série da peça. Então, a mesma coisa acontece quando você tem que armazenar uma ordem de produção ou qualquer coisa que vá ficar para o resto da vida. E aí você tem como produzir uma peça nova, fornecer evidência daquela atividade, mesmo depois de tanto tempo. Muito bem, então você determinou quanto tempo você vai reter os documentos, formulários e registros. Depois desse tempo, o que você vai fazer? Que é o que a gente chama de disposição. E aí eu vou pegar o último gancho que eu deixei, né, falando de retenção, e aí eu vou colocar aqui a última coluna como disposição, e você pode colocar, por exemplo, que aquele documento, aquele registro vai ficar no arquivo morto. Quando a gente coloca arquivo morto, normalmente dentro das organizações significa que este documento vai ficar armazenado enquanto a empresa existir. Então, a vida toda da empresa, esse documento vai ficar retido. Então, ele vai para o arquivo morto. Outra maneira que você pode colocar também é que esse documento vai ser armazenado de maneira eletrônica e vai ficar num backup. Então, ele vai ficar armazenado no backup também para o resto da vida da empresa. E você pode ter uma outra situação, que é o que você vai destinar depois que ele concluiu. Então, passou-se aquele tempo, passou-se aqueles 20 anos, 10 anos, 1 ano, 6 meses, o que você vai fazer depois? Você vai triturar, vai jogar fora, vai ser reutilizado? O que você vai fazer com esse documento depois que passou esse prazo de retenção? Então, conversem, entende a necessidade e dê o destino para ele final. De repente, esse documento vai ser incinerado, vai transformar em papel picotado para usar nas embalagens dos produtos, enfim. Então, é muito importante que você dê o destino para esse documento, para esse registro, depois que terminou o tempo de retenção dele. Com isso, a gente fecha esse controle de registro, controle de documentos, controle de formulários para a sua organização. E relembrando que é muito importante isso por conta da fiscalização, por conta da auditoria, por conta de qualquer situação que você venha ter dentro da sua organização que você precise evidenciar que aquela atividade aconteceu, que aquele produto foi fabricado, que aquele descarte aconteceu, enfim, vai servir de registro e vai facilitar a sua vida na hora de recuperar algum documento, evidenciar que aquela atividade aconteceu, e tenho certeza que assim você começa a ter um olhar mais sistêmico, um olhar mais de gestão. Gustavo, não tenho isso dentro da minha organização. Minha organização é pequena, não precisa. Precisa sim. Dá uma olhada que você vai olhar dentro da sua mesa, se você é uma pessoa... não é uma pessoa tão organizada, você vai ver que tem uma série de papéis empilhados ali, caixa jogada para tudo quanto é lado, com um documento que você nem lembra o que é. E aí fica tempos ali em cima da tua mesa e você não dá um destino para isso. Não é errado, não tem problema nenhum, vai da maneira de cada um trabalhar, mas a organização ajuda para que você possa ter essa retenção e organizar o seu ambiente de trabalho. Eu também falo, quando a gente fala em organização e ambiente de trabalho, eu também tenho um vídeo falando sobre um programinha muito bacana que é o 5S, ou seja, aquela parte de limpeza, de utilização, de autodisciplina, que é um programinha que você pode aplicar na sua organização, que também vai facilitar e vai te ajudar a organizar não só os documentos, mas todos os materiais que estão aí dentro da sua empresa, que a princípio você vive chutando, né? Isso acontece muito e é normal, gente. Não estou aqui criticando, mas é a realidade, né? A gente começa a utilizar, principalmente na área produtiva, né? Você vai utilizando os materiais, não vai voltando no lugar original, e aí o ambiente fica todo bagunçado, podendo causar até algum acidente junto com as pessoas, e aí porque está desorganizado. Então também vou deixar um card aqui para você ter noção de que tem um procedimento, não, um programa que você consegue aplicar, que é o 5S dentro da organização, que vai te ajudar também na organização da empresa, colocar as coisas nos devidos lugares, descartar aquilo que não é utilizado, fazer a limpeza de maneira adequada e assim você garantir resultados. Com o vídeo de hoje, você já vai ter alguns resultados.
que é toda a parte, como eu falei ao longo do vídeo, de recuperação de documentos, de evidências. Você vai ter as suas evidências de maneira mais fácil e assim vou evitar problemas com a fiscalização, com a auditoria ou mesmo internamente na hora que você precisa evidenciar alguma coisa. Bom, eu fico por aqui e antes de partir, não esquece, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. O seu comentário é muito importante para que eu possa desenvolver e possa crescer junto com vocês, trazendo conteúdos relevantes e práticos para o dia a dia. Porque não adianta a gente falar aqui um monte de coisa e você não conseguir aplicar no seu dia a dia. Nós temos que ter eu tenho que ter essa visão de que você possa assistir esse vídeo e logo em seguida conseguir aplicar. Então, eu fico por aqui. Não esquece de ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe o conteúdo antes, ou seja, você está um passo à frente das pessoas e você consegue fazer a melhoria antes dos outros dentro da sua organização. E a gente se encontra pelos vídeos.